bem? Meu nome é Dayana, eu sou mãe do Marcos e eu, do canal Marcos e eu. E hoje vim mostrar pra vocês, vim falar sobre vocês sobre a epilepsia, gente. Tô me apresentando pra vocês primeiramente. Por quê? Porque quem se apresentou na semana passada foi ele. Ele não foi muito legal não, tá? Ele ficou cheio de vergonha, sabe? Deu um friozinho na barriga. E eu até respeito ele. Ele hoje nem quer aparecer, mas tudo bem. No decorrer dos dias, vocês vão ver como é que é o Marcos, tá? Porque o Marcos não é tudo isso aí, não. Então, gente, a epilepsia, gente, é uma condição, tá? Neurológica, bastante comum, tá? Aproximadamente 1 a cada 100 pessoas, ela é portadora da epilepsia, tá, gente? Ou seja, tem pessoas que já nascem com epilepsia, que é o caso do meu filho. Meu filho, eu acho, acredito eu, né? Porque só se manifestou com 4 anos, então eu acredito eu que já nasceu com a epilepsia. Porque ele já tinha sintomas, ele já dava algumas, sabe, algumas características da epilepsia que eu não conhecia, tá bom? E ao decorrer de outros vídeos, eu vou falando tudo o que aconteceu com o Marcos, pra vocês poderem entender como é que, tipo assim, pequenos detalhes que a gente não percebe, faz a gente entender lá no futuro, lá, né, quando você tem um diagnóstico de alguma doença, você vai entender por que motivo que aquilo aconteceu, tá bom? Então, a cada cada 100 pessoas, desculpa, uma pessoa diagnosticada com epilepsia, tá bom? E a doença, gente, ela é caracterizada, gente, por ocorrências de crises, tá, gente? Frequências de crises, tá bom, gente? Ou seja, quando ela só é diagnosticada pelo médico mesmo, tá, gente? Olha só. Como é que eu vou saber, Dayana, quem é que tem epilepsia e quem não tem? Gente, é simples, gente. Qualquer doença, epilepsia é uma doença, qualquer doença, ela como é que se diz? Ela tem uma aparência, tá? E a aparência da epilepsia, infelizmente, são as crises convulsivas, porque a gente pensa que não, mas as crises convulsivas são ruins para quem tem. Então, gente, é uma doença que ela é caracterizada, tá bom? Por ocorrências de frequências de crise, ou seja, muitas das vezes as pessoas têm crise convulsivas e não necessariamente ela é epilética, ok? Então, assim, o diagnóstico do neurologista, que é o médico principal, que ele que pode te falar realmente ali com certeza de que ele realmente é epilético ou não, esse diagnóstico ele só é dado ao paciente em decorrência de crise, ou seja, o paciente tem que ter um histórico de crise para o médico avaliar e dizer, não, 100% de chance de ser epilético, ok? Então, essas crises decorrentes, elas são chamadas de crise de epilepsia frequente ou submal, tá bom, gente? Então, assim, uma pessoa que tem várias crises de epilepsias por dia, como o caso do meu sobrinho, que teve várias por dia, chegava até 10 por dia, ter 10 por dia, essas crises são, sim, frequentes epiléticas e são diagnosticadas pelo neurologista, tudo bem? Então, gente, como eu estava falando, ela é uma caracterização, sabe, de ocorrências de crise. Ou seja, quanto mais crise você tiver, mais o diagnóstico com certeza, 100% de certeza, de que você é uma pessoa epilética, o médico vai te dar. Ok? Então essas crises elas são chamadas de, infelizmente, de manifestações clínicas, ou seja, o médico tem que diagnosticar você, o médico tem que te avaliar, te dar 100% de certezas pelas frequências de crise que você falou pra ele, que você realmente é uma pessoa epilética, portador da epilepsia, ok? E as descargas, gente, elas não são normais, tá bom, gente? A epilepsia são descargas que não são normais. O nosso cérebro não suporta, gente, os nossos neurônios, para dizer a verdade, né? Fazer igual o cabelo de Lucas, né? O nosso cérebro, eles são frequentemente, como é que eu posso te dizer? Eles são... O cérebro, gente, ele sofre uma descarga elétrica, tá? Se você não sabe, nosso cérebro tem uma descargazinha elétrica e se você puder botar ele na tomadinha, ele vai... né? Então, assim, os nossos neurônios eles trabalham com descargas elétricas, tudo bem? Então, assim, gente, o que acontece? Essas descargas elétricas em pessoas normais... as descargas elétricas são variáveis, tá bom? São muito neutras, são tranquilas, é o que fazem você, o seu neurônio pensar, o que fazem você ter sua coordenação motora perfeita, ok? Então, assim, as suas descargas elétricas são normais e você não é epilético, então...
descargas intensas. Tipo assim, a cada minuto, a cada segundo, se a gente normal, né? Eu sou normal, que não tenho epilepsia. Eu tenho aí, vamos supor, 10 frequências de descarga elétrica. O meu filho, que é portador de epilepsia, ele tem normalmente ao dia 30 a 40% assim, de chance de ter descarga elétrica no cérebro. Então o corpo não suporta. Pelo corpo não suportar e o neurônio também não, gente, então são consideradas crises anormais. Descargas elétricas de crises anormais, tá bom, gente? Por quê? Porque na sequência de descarga elétrica, ela faz com que a gente, infelizmente, a gente não suporte mesmo. O corpo não vai suportar, a mente não vai suportar, não há quem suporte. Tanto que mais pra frente vocês vão ver em outros vídeos que eu vou mostrar pra vocês, as manifestações da epilepsia, os sintomas variados, as crises convulsivas, como são de cada um, entendeu? Tipo assim, o meu sobrinho é portador de epilepsia, porque... Vamos voltar ao assunto, né? Ao começo do vídeo. Eu me chamo Dayana, conforme eu já falei no começo do vídeo, mas o meu filho é portador de epilepsia devido ao fato de ser uma genética da minha família, tá, gente? Então, assim, o meu tio teve epilepsia durante 10 anos, e é uma condição que ele adquiriu, tá? Ele não nasceu com epilepsia, ele adquiriu, e mais pra frente eu vou falar sobre esse assunto, sobre ele também, o tipo de epilepsia dele. O meu irmão mais velho, eu tinha um irmão mais velho, ele faleceu de câncer com 18 anos, já tem bastante tempo já, sabe? Tem uns 13 a 14 anos já que ele morreu. E ele também era portador de epilepsia. E também, gente, tem meu sobrinho. Então, assim, o meu irmão tinha epilepsia e, no caso, meu sobrinho também foi diagnosticado, tá, gente? Então, assim, meu filho veio por último. Então, assim, pra você ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra, é questão de genética mesmo. O meu tio, que é irmão do meu pai, no caso, foi portador de epilepsia e por um tempo, né, como eu já falei, que eu vou explicar mais pra frente, e a filha dele não teve, minha prima não tem, os filhos dela não tem, são todos saudáveis, todos normais, graças a Deus, tá bom? Aí o meu irmão teve, né, no caso, o meu irmão teve, e o meu sobrinho, no caso eu não tive, o meu irmão do meio também não teve, tá? Éramos 3 irmãos, eu sou a caçula, e meu irmão do meio não teve. Então, assim, o meu sobrinho e o meu filho vieram com a epilepsia. Como o meu irmão mais velho não teve, né, não teve tempo de conhecer uma pessoa, tempo de ter filhos, eu acho também, gente, não influenciaria em nada, tá, gente? Porque eu acho que, assim, a epilepsia é um mundo diverso, tá? A gente vai aprender muito, eu e você e eu vamos aprender muito com esse mundo. Por quê? Porque é uma descoberta diária. É uma descoberta diária. Eu aprendo coisa nova diária. E eu passei a entender a epilepsia do meu filho de uma forma diferente. Eu passei a enxergá-lo de uma forma diferente, tá? A partir do momento que eu tive o diagnóstico e que eu tive certeza que meu filho realmente precisa de ajuda, tá bom, gente? De epilepsia, ele precisa sim de ajuda, tá bom? Então, assim, são descargas muito intensas, tá bom? O cérebro não suporta, o corpo não suporta. E, infelizmente, gente, as formas é como se fosse um resfriado, né? Hoje tá resfriada. Então, assim, a forma que o resfriado tem, a epilepsia e as doenças normais ou anormais, elas têm cara, elas têm identidade. Por quê? Porque assim como o resfriado que eu acabei de citar agora, ele te dá sintomas que você está resfriado ou gripado, seja qualquer tipo de sintoma, uma dor de cabeça, uma dor no corpo, uma moleza, uma fraqueza, uma dor de garganta. Então, assim, você não conseguir respirar pelo nariz, e entre outras situações, né? Qualquer tipo de doença, ela te dá uma manifestação, sabe? Ela tem uma identidade, uma característica. Então, por esse motivo de ter uma característica, é que são diagnosticados através dos quadros clínicos, das frequências clínicas, né? No caso da Iana. São diagnosticados as epilepsias no consultório, ou seja, com o neurologista. Então, gente, a epilepsia é uma doença, tá bom, gente? Então, assim, ela é realmente diagnosticada como uma doença, tá? E uma doença, no caso, assim, neurológica, tá bom? O neurologista é que vai te dar 100% de certeza de que você realmente é epilético ou não, tá bom? Só o neurologista. O psiquiatra, tipo assim, tem lá mais pra frente em outros vídeos nós vamos falar sobre isso. As condições, infelizmente, que a epilepsia te dá. A gente não tem, a gente que eu digo assim, porque meu filho é portador, então eu me considero uma pessoa também desse mundo, né, no caso. Nós não temos opções, as opções que a epilepsia nos dá são essas.
Você tratar com o clínico geral, você tratar com o neurologista, você tratar com o psiquiatra, tá bom? E mais pra frente eu vou te falar sobre isso, sobre o porquê desses motivos de tratarem decorrente com outros médicos especialistas no assunto, tá bom? Que ela é uma doença, tá? Neurológica, tá bom? Com frequências de descargas anormais, ou seja, não é normal uma pessoa ter tanta descarga elétrica no cérebro assim, tá? Ok? Então, assim, as crises convulsivas também, gente, elas, no caso, a descarga elétrica que causa, na verdade, a crise convulsiva, elas podem ser recorrentes, ou seja, e decorrentes também, tá, gente? Ou seja, elas podem variar de dias para dias e muitas inúmeras vezes, tá bom, gente? Ou seja, a pessoa pode, na verdade, a pessoa normalmente, vamos supor que 70% das pessoas, né, que são portadores da epilepsia e que têm crises convulsivas, elas são recorrentes, ou seja, elas dão crises mais de uma vez ao dia. Tá, ok? E isso não é bom, tá? Porque são descargas anormais, isso não é bom, tá, ok? Porque a gente já recebe, a gente recebe descarga elétrica, eu vejo um monte de gente que se diz normal não ser, imagina a pessoa que recebe muita descarga ao mesmo tempo e assim, não é normal, tá bom, gente? Nós pessoas, tipo assim, o epilético não tem muitas opções, tá? Muitas variações não, tá bom? E o diagnóstico é feito no caso, pelo clínico, né, neurologista, na verdade, médico neurologista, seja ele adulto, seja ele pediátrico, tá bom, gente? Então, assim, ele vai diagnosticar e vai te falar realmente com 100% de chance, certeza de que você realmente ou é ou você não é. Mas a epilepsia, gente, o que é epilepsia? A epilepsia é uma condição, ou seja, possa ser que você nem seja epilético. Gente, crise convulsiva não é epilepsia, tá bom? A epilepsia é uma condição. Então, vários casos de pessoas que dão crise de epilepsia por caírem, por tomarem tombos. Então, assim, na hora do tombo, na hora da pancada na cabeça, porque a gente sabe que crise convulsiva vem relacionada ao cérebro, tá, gente? Então, assim, na hora da pancada da pessoa caiu, bateu a cabeça e não suportou por tantos descarga elétrica. Então, assim, deu uma crise. Isso não quer dizer, tá? Não vamos generalizar de forma nenhuma que toda pessoa que cai, toda pessoa que bate a cabeça, toda pessoa que na verdade tem crise convulsiva frequente ou não, seja epilético. Só quem pode te dar 100% de certeza é o neurologista. Eu não tô aqui para dizer para você assim, você é um portador de epilepsia. Não, senhora. Eu tô aqui para te alertar sobre algumas condições que a epilepsia te dá, algumas alternativas. O que você pode fazer, na verdade, para você poder se adaptar ao mundo de hoje? Porque a gente tem visto, gente, tem que ver as condições que a pessoa tem. Tanto quanto a pessoa tem um tipo de doença, que seja crônica ou não, quanto uma doença que não seja, tá, gente? E lembrando que a epilepsia se encaixa, se adequa ao quadro crônico, tá bom, gente? A epilepsia é uma doença crônica, tá tudo bem? Então, assim, as crises elas podem dar mais de uma vez, gente. Então, ou seja, mais de uma vez, podendo ser controladas ou não. Ou seja, a pessoa pode ser o portador da epilepsia, tá? Ter a epilepsia, ser diagnosticado, mas não está sendo controlada. Então, a pessoa também é epilético. No caso do meu filho não tem mais crise, graças a meu bom Deus. Então, assim, meu filho também, mesmo assim, não tendo crises, sendo controlado, meu filho também é portador, igualmentezinho a pessoa que tem crise todos os dias, tá bom, gente? O remédio, ele, na maioria das vezes, ele é muito eficaz, tá? E, no caso, quando ele não consegue chegar a essa abrangência de você, né, conseguir pegar e você conseguir acalmar a pessoa, né, essas descargas cessarem um pouco, mesmo assim você é diagnosticado com epilepsia, tudo bem? Ok? Então, assim, não é necessariamente uma regra, né, de que a pessoa tem que ter muitas frequências de descarga. As crises, gente, na verdade, elas podem se manifestar com alterações de consciência, ou seja, a pessoa que tem a epilepsia, que é portador da epilepsia, foi diagnosticado com a epilepsia pelo médico, neurologista, ela sim pode ter consciência de quando tem uma crise e como não, tá? Isso não é uma regra, tá bom? Tipo assim, a maioria das vezes que eu, mãe do Marcos Henrique, né, do Marcos e eu vejo, quase 100% de chance das pessoas ficarem inconscientes. Existem alguns casos, tá bom, gente? Eu já ouvi falar, mas é muito isolado, sabe? Tipo assim, não tem, sabe? É muito isolado, muito.
A maioria das vezes a pessoa tem a perda da consciência, a pessoa não sabe o que está fazendo, a pessoa não sabe. Quando volta é uma situação assim bem crítica, porque a pessoa volta, infelizmente, inconsciente, sabe? Então, gente, as crises, na verdade, elas se manifestam através de alterações de consciência, no caso, ou motores, eventuais motores, no caso, sensorial e sensitivo. Ou seja, o que significa isso, Dayana? Ah, mas sabe, não tô entendendo o que você está falando. Olha só, gente, vamos lá. Ela dá sintomas e sinais de que a pessoa vai dar uma crise, tá bom? Toda pessoa que é epilética, que tem um problema de epilepsia, que é o portador da epilepsia, ela tem um sintoma antes, tá bom, gente? Seja o suor excessivo, seja saliva, a pessoa beber muita água, a pessoa ficar inquieta, nervosa, como é que se diz? Começar a mexer sempre a pálpebra do olho, sabe? A pressão arterial, de repente, a pessoa tá falando com a pessoa desmaiada com a pressão arterial, tipo assim, você vê que ela fica pálida. Então, gente, tipo assim, ela dá sintomas, ela te avisa antes de dar uma crise. Que ela te dá, essas manifestações são sintomas. Para quem é epilético já sabe, conhece esses sintomas. Então, assim, é muito comum que a pessoa, quando é portador da epilepsia, ela normalmente tem alguns sintomas parecidos, esses sintomas que são manifestados. Ou seja, para quem trabalha com o epilético, a gente sabe quais são os sintomas que eu tô falando, conforme eu já citei aqui no vídeo. Mas esses sintomas, a pessoa que está tratando a pessoa que é epilética, ela na verdade, ela já sabe quando a pessoa vai dar crise. Porque na verdade, tipo assim, tem pessoas, né, já ouvi diversos casos, o meu caso foi um exemplo dele, de pessoas, gente, que não deu sintoma nenhum. Tá, gente? Tipo assim, a pessoa simplesmente passou mal, deu crise. O meu filho dá sintomas também, tá bom, gente? Então, assim, varia muito, sabe? Varia muito de pessoa para pessoa, de crise para crise, sabe? Porque, na verdade, crise convulsiva, existem vários tipos de crise convulsiva. Ao decorrer dos outros vídeos, nós vamos falar sobre esses assuntos. Então, assim, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, sabe? Se inscrevam no canal, eu sou nova por aqui, eu tenho muitas, assim, sabe? Ainda tenho uma vida inteira pra poder, bastante vídeo, bastante coisa pra poder falar pra vocês. E também, tipo assim, eu tenho muitas coisas, muitas etapas que eu tenho que passar, muito aprendizado para poder passar para vocês e aprender com vocês também, tá bom, gente? Eu não sou expert em youtuber, eu não sou influenciador digital ainda, tá bom? Eu espero que realmente o que eu aprender eu poder passar para vocês, vocês realmente passem pra vida de vocês, porque tem muita gente que tá precisando muito de ajuda em relação a esse assunto, tá? E eu também preciso da ajuda de vocês. Então, por favor, gente, se inscreva no canal, deixe seu like, gente, visualizem todos os vídeos que eu postar, para vocês poderem ajudar o canal. Eu tô com uma tarefa agora do YouTube, que agora você criar um canal no YouTube, você tem que ter 4.000 horas de visualizações e também você tem que ter no mínimo 1.000 inscritos. Então, gente, por favor, para eu poder continuar nesse ramo, ajudando vocês, ajudando tanto meu filho quanto a mim também, né? Porque assim, ao decorrer dos vídeos, vocês vão conhecendo mais o Marcos. O Marcos é muito dependente de mim, sabe? E eu muito mais dele. Então, assim, ele me pediu pra criar o canal e eu tô aqui falando com vocês, porque não é normal. Eu não sou uma pessoa que eu gosto de estar, assim, sabe, me expondo. Até porque, tipo assim, é um mundo, assim, sabe, hiper... Marcos é uma criança linda, maravilhosa. Ele é um pouco agressivo, né? Que no decorrer dos vídeos vocês vão entender o que eu tô falando. As coisas que eu passo com ele no dia a dia, desde quando eu engravidei até agora. Eu vou contar tudo pra vocês direitinho, tá bom, gente? As dificuldades que eu já enfrentei na vida, os médicos que já fui, foram muitos, tá? Pra eu chegar ao diagnóstico que se tem hoje, tá? As medicações, tudo direitinho. Então, eu peço a ajuda de vocês, tá? Deixa o seu like, compartilha, visualiza o canal, anuncia pra vovó, pro vovô, pro titi, tá? Pra todo mundo. E muito obrigada, tá bom? Por fazer parte. Venha fazer parte você do Marcos e eu, porque é muito importante para nós que vocês estejam aqui nos ajudando e a gente tentando ajudar você no que você precisa também, tá bom? Muito obrigada. Fica com Deus.